controlada. O estômago ele apresenta ainda adaptações exclusivas nas camadas mucosa e muscular que são necessárias a essas funções, sendo que a camada muscular ela é uma camada muscular circular e longitudinal, e nós podemos ainda falar sobre a camada interna, que tem fibras oblíquas, que ela vai ser responsável por dar mais eficiência na mistura e na quebra dos alimentos. A mucosa do estômago, é importante falar que ela apresenta vários tipos de células que são todas elas adaptadas a determinadas funções gástricas. A camada mais superficial, ela vai ter células produtoras de muco e também outras células que são especializadas em produzir ácido proenzimas, além de hormônios. Essa tabela, eu não vou falar ela toda, é só para exemplificar os grupos celulares gástricos e as suas principais funções. Só vou citar aqui alguns exemplos que são importantes a gente ter em mente dessas funções, dessas células do estômago, em relação quando o paciente faz algum tipo de procedimento cirúrgico no estômago, uma gastrectomia, por exemplo. No caso das células parietais, elas são localizadas em todo o estômago, principalmente no corpo, são responsáveis por produzir ácido clorídrico e fator intrínseco. Então, elas vão estar relacionadas com a digestão de partículas sólidas, ativar o pepsinogênio, matar alguns micro-organismos ingeridos. Então, pacientes que realizam, por exemplo, uma gastrectomia, que vai remover o corpo, uma gastrectomia total, por exemplo, eles vão ter deficiência na produção do fator intrínseco, que está muito relacionado com a absorção, por exemplo, da vitamina B12. Então, são pacientes que geralmente vão cursar com anemia. As células principais estão presentes em todo o estômago e estão relacionadas com a digestão proteica. Também da mesma forma, pacientes que realizam uma gastrectomia total vão ter deficiência na digestão proteica, então vai acabar tendo aquela estase gástrica. E dentre outras as células, cada célula tem sua função em determinado tipo de cirurgia, antrectomia, ou gastrese subtotal, ou gastrectomia total, vai estar relacionada com alguma ação que vai deixar de ser produzida pelo órgão. Em relação à cirurgia gástrica, ela vai ter indicações variadas. Antigamente, uma das principais indicações era a presença de úlceras pépticas gastroadenais, mas que nos dias atuais, devido ao avanço das medicações, dos inibidores de volume de próton, não acaba sendo tão comum. E as principais indicações estão mais relacionadas à presença de tumores, sejam eles benignos ou malignos, obesidade, principalmente nas gastropastias, e a doença do refluxo gastroesofágico nas fundoplicaturas. A ressecção gástrica ela pode ser total ou parcial. Dentre elas temos a antrectomia, que é geralmente a ressecção de até 30% do órgão, as hemigastrectomias até 50%, e as gastrectomias subtotais, que pode ser até 90% do órgão ressecado. E existe ainda uma classificação de gastrectomia segmentar, geralmente é chamada em cunha, que é quando você faz uma gastrectomia de um segmento pequeno, que às vezes pode ser para fazer a ressecção de algumas lesões benignas, bem particulares. A cirurgia ela pode ter algumas consequências, né, como diminuição da função do reservatório, interrupção da bomba gástrica, por conta da questão daquelas células que eu tinha mencionado, perda do controle do esvaziamento gástrico, e ainda quando ela está associada com a vagotomia, pode ter interferência em outros órgãos e nas suas funções, como dificuldade de absorção de ferro e cálcio, menor absorção da vitamina B12, como falar a gastrectomia, né, um dos tipos de gastrectomia, reseção do intestinal do estômago, associada à ressecção do esfíncter, tratamento de úlcera péptica adenal. As indicações mais atuais são úlceras complicadas, aquelas refratárias a um tratamento clínico, tumores benignos de ântro que não são ressecáveis endoscopicamente, outros tumores, gistos, tumores neuroendócrinos gástricos tipo 1, até mesmo o pâncreas ectópico, aquele que é de grande tamanho, que é bastante sintomático, pode ser também realizada a antrectomia. Em gastrite antral corrosiva severa, como no caso de um GAVE refratário ao tratamento, também pode estar sendo realizada a antrectomia. Pode estar associada ou não à vagotomia triangular superseletivo, e ficar atento que até 20% dos pacientes submetidos a esse procedimento, eles podem desenvolver algum tipo de síndrome pós-gastrectomia ou pós-vagotomia. Dentre elas, a principal é a síndrome DUP, que é uma síndrome que ela vai ocorrer devido à passagem rápida e abrupta dos alimentos, que vão deixar de passar de forma adequada pelo estômago e vão cair no intestino, alimentos de alta osmolaridade, e vão acabar desencadeando alguns tipos de síndrome. Dentre os sintomas principais estão a diarreia,
a estase gástrica, pode surgir também úlceras marginais e gastrite por refluxo biliar. E sempre prestar atenção que nas antrectomias, o ideal é você fazer a ressecção completa do antro sem deixar restos celulares de antro presente, porque pode acontecer o chamado antro retido, que é quando ainda fica algum resquício de antro durante a cirurgia, né, no pós-operatório, que pode estar cursando com uma hipergastronemia no pós-operatório, com consequente recidiva de úlcera ou até surgimento de úlceras marginais. Aqui é a exemplificação de duas antrectomias, né? A BIRUT 1 e a 2, que eu vou falar mais na frente. Aqui só exemplificando os tipos de gastrectomia, principalmente devido à estase gástrica, e era utilizada inicialmente após vagotomia troncular em cirurgias para úlcera péptica, devido à gastroparesia refratária. A técnica mais conhecida é a de Hennig-Klix, onde se observa o píloro aberto e pouco deformado, onde é feita uma incisão vertical com a sutura transversal, que é evidenciado na figura. As vagotomias, elas podem ser troncular, seletiva, né, super seletiva, e elas geralmente não são percebidas durante o exame endoscópico. O nervo vago, né, que é o 10º par craniano, ele é um nervo que ele é responsável por suprir toda a inervação parasimpática dos órgãos do pescoço até o colo transverso, exceto as adrenais. Então, ele também vai ter função sobre o trato digestório. Ele vai regular a ingestão de alimentos, a digestão, e também tem uma função na barreira da imunidade. Então, dessa forma, o paciente que é submetido a uma vagotomia troncular, ele vai ter uma diminuição na secreção do suco pancreático e suco gástrico, vai ter um esvaziamento gástrico retardado e também na vesícula biliar. E alguns artigos já mostraram que isso é fator de risco para desenvolvimento de colelitida. Dentro das complicações, também citamos a síndrome DAMP, refluxo biliar e diarreia, sendo que essa diarreia pode estar presente em 30% dos pacientes submetidos a cirurgias gástricas no geral e 20% daqueles que são submetidos a vagotomias tronculares. Aqui é só exemplificando que ela pode ser troncular, seletiva ou superseletiva. A troncular vai desinervar o estômago e os outros órgãos. A seletiva, ela desinerva toda a irrigação vagal do estômago, mas ela vai poupar outros órgãos. E a superseletiva, ela vai preservar ramos tanto do antro quanto do piloro. E geralmente ela não necessita da piloroplastia associada porque ela não apressa a drenagem. Aqui é só um exemplo evidenciando a gastroenteroanastomose, né, que é uma conexão do estômago com o jejum, utilizado para casos de obstrução piloro-duodeno que não são passíveis de ressecção cirúrgica, geralmente é utilizado mais de uma forma paliativa, para pacientes que têm alguma obstrução tumoral, obstrução do trânsito alimentar. Geralmente no exame endoscópico você não vai observar a ressecção, apenas uma linha ampla de anastomose, e é uma anastomose gastrointestinal lateral esoperistáltica, junto à face posterior do corpo médio distal com duas bocas. Uma vai ser a boca da alça aferente, né, que vai ser a do duodeno, da parte das secreções biliares, e a outra alça aferente que vai ser a do jejum, que vai ser a alimentar. Outra forma também de estômago operado seria, no caso da GDP, da gastroenteropancreatectomia. Ela pode ser feita com ou sem preservação do antro. Geralmente é feita a antrectomia. Ela é utilizada para tratamento principalmente de tumores periampulares. É uma cirurgia que consiste na ressecção cirúrgica do antro gástrico, mas pode também ser preservado o antro, cabeça do pâncreas, duodeno, porção distal colédoco, vesícula biliar. Então, a reconstrução ela pode ser realizada em alça única ou em alça dupla. Em relação às alterações do remanescente gástrico e alterações anastomóticas, as principais que nós podemos identificar é a presença de hiperemia, edema, erosões, úlceras, petecas, a fiabilidade da mucosa do coto, que pode ser ocasionada principalmente pelo refluxo da bile, a presença de úlceras ativas, um leito fibrinoso, bordas planos hiperemiadas junto à face gástrica jejunal ou sobre a própria borda anastomótica, que a gente chama de úlcera de borda anastomótica, estenose dessas anastomoses, presença de metaplasias intestinais, que pode estar relacionado com a presença de bile, principalmente no coto gástrico, e até desenvolvimento de neoplasia do coto gástrico. E qual é o papel da endoscopia no acompanhamento pós-cirurgias gástricas? O exame endoscópico ele vai ser necessário tanto pelo surgimento de sintomas ou apenas para manter vigilância desses estômagos operados. Nos pacientes submetidos à funduplicatura, deve ser avaliadas algumas das características endoscópicas,
como sugere esse score aqui de Mittal, que ele coloca só basicamente o que é que você deve olhar. Ele bota a classificação aqui, mas eu botei a figura só para a gente saber o que basicamente deve ser olhado. A distância da junção esofagogástica. Toda vez que você entendeu que era crura, é o diafragma? Pronto. A distância da junção esofagogástica até o nível diafragmático, se ela está localizada intraabdominalmente, se está ao nível, se está abaixo do diafragma, se ela está localizada a menos de 2 centímetros ou a mais de 2 centímetros, para a gente ver se ela está deslizada ou não, com hérnia ou não. A quantidade de tecido gástrico está acima ou abaixo dessa junção esôfago-gástrica, se ela está em torno do esôfago distal, ou se ela está acima ou abaixo da fundoplicatura, né? A questão aqui da distância. E a descrição da fundoplicatura. Se ela está intacta, se ela está parcialmente desfeita, se ela está totalmente desfeita, se ela está torcida, ou se tem o estômago em 2 compartimentos, que eu não entendi o que ele quis dizer com isso, estômago em 2 compartimentos. E também descrever se tem ou não associação com a hérnia paraesofágica. Aí aqui ele coloca toda uma classificação bem complexa, mas enfim. Basicamente é para a gente saber se ela está deslizada ou não, torcida ou não, na avaliação do pós-operatório. E também a endoscopia, no segmento pós-gastrectomia, principalmente avaliar o tamanho do coto gástrico, se tem presença de resíduos, mesmo após o jejum adequado, se tem presença de bile, tanto no esôfago quanto no coto gástrico, para a gente avaliar a permeabilidade da anastomose, se tem fio de sutura ou não, porque geralmente quando tem fio de sutura, se tiver algum sintoma do paciente, é indicado fazer a remoção desse fio de sutura. Se tem presença de lesões sugestivas de recidiva, principalmente em cirurgias que foram feitas por tumores, como é que está a permeabilidade dessas alças jejunais. E outra coisa que é importante frisar é que sempre deve ser colhido material pré-histopatológico, mesmo quando não houver lesão aparente na endoscopia. Se o paciente fez uma gastrectomia por tumor maligno, então na vigilância, no acompanhamento, mesmo que não tenha evidência de nada, você deve colher material para histopatológico. E também é uma forma de possibilidades terapêuticas, né, para resolver complicações da cirurgia, seja hemostasia, avaliação da anastomose, dilatação, dentre outras funções. Pronto, isso aí é outra aula.